E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Del Vecchio, eu sou professor de Direito Administrativo e Licitações e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a regra de transição da nova Lei de Licitações no quadro Fique por Dentro. Bom, pessoal, me perdoem porque eu vou ficar olhando para os dois lados aqui, porque nós temos duas câmeras. Então eu vou ficar trocando de tela aqui, então não se incomodem comigo. Mas vamos dar uma olhadinha nessa portaria que saiu no Diário Oficial no dia 16 do 3, que é o dia 16 de março de 2023, do governo federal, em que fixa o regime de transição lá da Lei 8666 e da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, para a Lei 14.133 de 2021. Então agora a gente vai sanar algumas dúvidas que nós tínhamos relacionado a esse tema, né? Então muita gente estava se perguntando como que iria ser feita essa transição, considerando que poderia ser aberto a licitação já no mês de março, e essa licitação seria conduzida pela lei, ou essa licitação deveria ser publicada até o final de março, para que ela pudesse ser conduzida até o final pela antiga lei, né? E aí o governo federal e também o governo do estado de São Paulo soltaram aí seus regulamentos no final da semana passada, esclarecendo como que isso iria se aplicar a nível federal e a nível estadual, né? Por que eu estou dizendo que é a nível federal e a nível estadual? Porque estes decretos não se aplicam inicialmente aos municípios. Então, vocês têm que fazer os próprios decretos de vocês, regulamentando esta transição entre as leis antigas, entre os processos que vocês têm e que terão até o final desse mês nas leis antigas. Quais leis são essas? A Lei 8666 e a 14.133, desculpa, a Lei 8666 e a Lei 10.520 para a Lei 14.133, tudo bem? Mas aí você pode se perguntar, professor, mas e o artigo 176 lá da Lei 14.133, que fala que os municípios podem optar pelos regulamentos editados pela União também? Podem, vocês podem seguir sim a regulamentação da União, mas seria muito interessante que vocês fizessem a própria regulamentação de vocês para conferir maior segurança jurídica na hora de vocês lançarem esses processos de licitação até o final desse mês, que vocês desejam conduzir ainda pela Lei 8666 ou Lei 10.520. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na portaria do governo federal para a gente ver o que o governo federal falou sobre isso. Então, olha lá, ó. O artigo 2º está falando para a gente: os processos licitatórios e contratações autuadas e que forem instruídas até 31 de março de 2023, com a opção expressa nos fundamentos das leis 8666 e 10.520, né, exigidos nos artigos 1º a 47A da Lei 12.462 de 2011, inclusive os derivados do sistema de registro de preço, serão por elas regidas desde que as respectivas publicações ocorram até 1º de abril de 2024, conforme cronograma constante no anexo. Então, o que o governo federal está falando aí? Ele está falando que os processos de licitação do governo federal que forem instruídos até 31 de março, o que é instruídos? Que forem abertos, que receberem o pedido, que receberem o termo de referência e já forem instruídos no setor ou lá na repartição de licitações e que tiverem expressamente contidos nesse documento, né, que ele será regido
ou pela Lei 8666, ou pela Lei 10.520, ou ainda pelo RDC, né, pelo Regime Diferenciado de Contratações, eles poderão seguir com essas leis, né? Desde que esses processos sejam abertos, ou seja, sejam instruídos e devidamente publicados, né, a sua instrução, nos termos do governo federal, conforme a sua estrutura, até o dia 30, até o dia 1º, a publicação, e a sua instrução até o dia 31 de março, né? E aí, o governo federal vem aqui esmiuçando mais o que ele quis dizer, né? Então, o artigo 3º diz aí, ó, o disposto no artigo 2º se aplica às publicações de avisos ou atos de autorização e ratificação de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então, vejam que também nas dispensas e nas inexigibilidades de licitação, ou seja, nas compras diretas, também será aplicada esta regra de transição. Tá? Então, deverá ser instruído o processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação até o dia 31 de março, para que essa dispensa seja regida pela Lei 8666, ok? Artigo 4º, opa, desculpa, descemos demais aqui, deixa eu subir um pouquinho. Artigo 4º. As atas de registro de preço, regidas pelo decreto 10.892, né? Durante suas vigências poderão ser utilizadas por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, municipal, distrital, estadual, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. Então ele está falando aqui que as atas de registro de preço, nos termos deste decreto aqui, ou seja, que serão ainda regidas pelas antigas leis, ainda aceitarão carona. Então vocês não precisam se preocupar em relação à carona, porque estas atas ainda ficarão disponíveis para que vocês possam acessá-las, ok? Artigo 5º. Os contratos celebrados com vigência por prazo indeterminado, como serviços públicos essenciais de energia, água, esgoto, conforme dispõe a orientação normativa da AGU, deverão ser extintos até 31 de dezembro. Por que que ele coloca que esses contratos com vigência de prazo indeterminado têm que cessar até o dia 31? Porque como eles têm prazo indeterminado, então eles precisam ser refeitos na nova lei. Né? Eles não podem ficar sendo regidos por prazo indeterminado numa lei que já não existe mais. Então, por isso que eles devem ser extintos e deve ser refeito essa contratação nos termos da Lei 14.133. Né? Artigo 6º. Os credenciamentos realizados nos termos do disposto do caput do artigo 25 da Lei 8666 deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2024. Então ele está falando que os credenciamentos realizados por dispensa de licitação lá na Lei 8666 também deverão ser extintos. Por quê? Porque o credenciamento é algo que fica sempre aberto, sendo renovado, né? Então esses credenciamentos deverão ser refeitos pela Lei 14.133 no governo federal, tá, gente? Vamos frisar bem que é no governo federal que essas regras estão sendo estabelecidas. Artigo 7º. Os órgãos e as entidades não integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que utilizam o sistema de compras do governo federal, ou seja, o Compras.net, devem observar o regime de transição de que trata esta portaria. Então, se você não utiliza o Compras.net, se você utiliza qualquer outra plataforma de licitações eletrônicas, essas plataformas também terão que seguir as regras de transição aplicadas ou pelo decreto federal, se você optar por seguir o decreto federal, ou a regra do seu município. Tá? Então, a plataforma ela vai ter que se integrar as regras do seu município em relação à transição dos processos de licitação, tá bom?
Artigo 8º. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta portaria serão dirimidos pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que poderá expedir normas complementares e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico. Ok? Então, o que ele está falando nesse artigo 8º? Que se houver alguma omissão, se houver alguma falha em relação a essa portaria, as dúvidas serão encaminhadas para a Secretaria do Governo Federal, que irá realizar as informações adicionais para sanar qualquer tipo de dúvida. Então, fica aí para você que optar trabalhar com este decreto federal, você vai poder sanar dúvidas lá direto com o Ministério da Gestão e da Inovação, tá? Então, fica a dica para que vocês regulamentem o mais rápido possível este decreto. Não pode deixar para regulamentar depois de março, tá? Não tem como vocês fazerem esse decreto depois de março. Vocês têm que regulamentar até o final de março e pegar todas as possíveis licitações que vocês têm para abrir, que vocês desejam ainda realizar nas leis antigas, 8666 e 10.520, né? Já fazer a instrução desse processo e colocar a forma como vocês desejam realizar esta instrução processual, né? Devidamente autorizada pelo prefeito, né? De acordo com o seu decreto. Então, não deixe de regulamentar essa lei. Não deixe de regulamentar essa transição, porque é muito importante para que você possa seguir ainda trabalhando na Lei 8666 e na Lei 10.520. Porque, finalizando aqui, eu deixo reforçado que a partir do dia 1º de abril de 2023, nós não teremos mais as leis 8666 e 10.520. Portanto, não poderemos mais abrir processos novos de licitação nessas leis a partir do dia 1º de abril de 2023. Tudo bem? Pessoal, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você estiver assistindo pelo YouTube, e se você estiver assistindo por alguma de nossas redes sociais, não deixe de nos seguir. Tudo bem? Esse foi o quadro Fique por Dentro. Nós somos a GEPAM e até uma próxima. Muito obrigado.